Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores. Desta vez trazendo a vocês um conteúdo sobre bloqueios de endereços de sites. Bom, estou trazendo esta aula, na verdade, por conta de uma dúvida no qual um aluno teve, e ele pediu para que eu fizesse um conteúdo mostrando quais são as formas que nós temos sobre bloqueios, como que faz, qual que é a maneira mais eficaz, por que que existe essas opções de bloqueio e por aí vai. Então eu, na verdade, vou separar este conteúdo em umas 4 aulas pelo menos, e eu vou tentar adentrar em detalhes em cada uma das aulas em conceitos de bloqueios diferentes, tá bom? Esta primeira aula aqui nós veremos uma parte textual, uma parte mais teórica, para podermos entender e ter uma noção do porquê que existe o bloqueio, quais são as formas, como que se utiliza, e a partir das próximas aulas nós trabalharemos de forma prática, tá bom? Então vamos lá, olha só, o bloqueio de endereços é uma prática comum na era digital, onde é possível restringir o acesso de determinados endereços de sites ou serviços online. Essa técnica tem vários propósitos importantes e pode ser usada tanto em ambientes pessoais quanto empresariais. Então aqui serve justamente, por exemplo, para os pais, no qual eles não querem que os filhos tenham acesso a determinados sites, determinadas plataformas, quer restringir um pouco o conteúdo, deixar liberado só conteúdo voltado à educação, que não exige a pornografia nem nada do tipo, conteúdo de violência. Então pode ser usado nesse contexto, nesse sentido, e no profissional praticamente da mesma forma, né? Então, para muitas vezes auxiliar na produtividade, a pessoa não ficar acessando sites de esportes, YouTube e por aí vai. Então, são conceitos e técnicas que nós adotamos em ambos os ambientes, tanto pessoal quanto profissional. E aí, no caso, nós temos aqui alguns propósitos, né? Já adiantei, assim, de uma forma resumida, mas nós veremos alguns bem específicos aqui. O primeiro deles, segurança cibernética. O bloqueio de endereços é uma ferramenta crucial para proteger redes e sistemas contra ameaças cibernéticas, ou seja, contra invasões, contra hackers, tá bom? Ao bloquear endereços IPs ou domínios associados a malware, phishings ou ataques de navegação de serviço, as organizações podem reduzir significativamente o risco de comprometimento com os seus sistemas ou serviços, beleza? Então, uma das maneiras mais viáveis, né, de dificultar o acesso ou a invasão ou a tentativa de hackers é justamente pelo bloqueio, tá bom? Segundo, controle de conteúdo, no qual já adentrei tanto para pessoal quanto para profissional. Olha só, bloqueio de endereços é frequentemente usado para controlar o acesso a conteúdo inadequado ou não autorizado. Em ambientes domésticos, isso pode ser usado para proteger crianças de sites impróprios, conteúdos adultos e por aí vai. Nas empresas, ajuda a garantir que os funcionários não acessem sites e que prejudiquem a produtividade ou violem as políticas de empresa, beleza? Então, isso varia de funcionário para funcionário, departamento para departamento e por aí vai. Você pode fazer uma configuração, claro que se você trabalha na área de infra, suporte, tem este dever, esta tarefa, no caso, você pode dar determinados bloqueios para funcionários de certa forma, para departamentos de certa forma ou para a empresa como um todo, tá bom? Terceiro, aumento da produtividade. As empresas podem usar o bloqueio de endereços para aumentar a produtividade de seus funcionários, pedindo acesso a sites de entretenimento ou redes sociais durante o horário de trabalho. Você pode fazer bloqueio do Instagram, do YouTube, do Facebook, TikTok, Kawaii e por aí vai, beleza? E aí, como eu mencionei, né, vão existir formas de bloqueio, no qual você pode fazer o bloqueio nos computadores. Olha só que bacana isso daqui. E aí as pessoas elas não conseguem acessar dos computadores que elas utilizam diariamente, porém, se elas acessarem do celular,
possa ser que elas consigam. E aí você também consegue fazer um tipo de configuração na rede, ou seja, todos os aparelhos conectados a ela não terão acesso a determinados sites, conteúdos e por aí vai. Dando continuidade, quarto, conservação de banda larga. O bloqueio de endereços pode ser útil em redes com limitações de banda larga. Impedir o acesso a serviços de streamings ou downloads pesados pode ajudar a manter a estabilidade da rede. Uma pessoa às vezes quer acessar Netflix, HBO, Disney Plus, Amazon Prime e mais que nós temos. Torrent Web, ficar baixando filmes, né? Então, assim, existe a possibilidade de bloqueios também para que não coma tanta internet da empresa, por exemplo, né? Tenha uma maior banda, maior velocidade. Existem áreas que precisam muito de velocidade de internet, principalmente a área de TI, tá? Então, área que mexe com banco, o próprio sistema da empresa, muitas vezes ele precisa de um tempo de resposta maior, fazer filtragem de dados e por aí vai. Então, é bem útil para essas situações também. E aí, nosso quinto é a proteção de dados confidenciais, ou seja, bloqueio de endereços pode ser usado para evitar o vazamento de dados confidenciais. Por exemplo, bloquear o acesso a serviços de armazenamento em nuvem não autorizados pode impedir que os funcionários compartilhem informações sensíveis. Um exemplo, eu trabalho na empresa XPTO e eu tenho a mania, ou a prática, vamos colocar assim nesse contexto, de tudo que eu faço como tarefa na empresa armazenar, sei lá, no meu drive pessoal, porque se um dia der um problema no computador ou na rede da empresa, eu não perco tudo ou eu não perco boa parte do que eu faço, né? Então eu deixo isso em nuvem. Isso pode ter um vazamento, então você pode bloquear também acesso a drives, armazenamentos em nuvem, Dropbox e por aí vai, para que você tenha uma certa garantia ou uma confidencialidade de dados maior dentro da empresa, tá bom? E aí, como nós implantamos esses bloqueios nos endereços, né? Como que a gente faz as limitações, como que a gente restringe os acessos, como que a gente bloqueia esses sites, né? Seja conteúdo pornográfico, conteúdo adulto, seja redes sociais, conteúdos de entretenimento, streamings, conteúdos de download e por aí vai. Então nós temos aqui alguns meios. O primeiro é o roteador. Olha só. A maioria dos roteadores, principalmente os atuais, tá? Possuem recursos de controle parental que permitem bloquear sites específicos. Isso pode ser feito acessando a interface de administração do roteador e configurações a restrições, beleza? Então nós teremos uma aula específica para fazer um tipo de bloqueio no roteador, e aí eu vou trazer isso de forma prática. Vou tentar trazer aqui alguns modelos, se eu conseguir, tá? De roteadores diferentes, mas acredito que não seja necessário. Então, a primeira aula que nós teremos prática, fora essa que nós estamos tendo como um conteúdo textual, é como fazer os bloqueios através do roteador, beleza? Segundo, software de segurança, ou seja, existem programas aplicativos que nós podemos instalar nas máquinas, tá bom? E isso faz com que através desses aplicativos, né, desses programas, nós em cada máquina que eles estiverem instalados também possamos dar restrições. Olha só. Suítes de segurança cibernética como antivírus e firewalls muitas vezes têm opções para bloquear endereços IP ou domínios maliciosos. Então eu tenho que muitas vezes, tá, pessoal, principalmente se isso for num ramo empresarial, saber qual que é a melhor forma ou qual que é o melhor método de eu fazer restrições, tá? Como eu comentei, né, vão haver áreas que existe a necessidade de acesso a determinados conteúdos, outras já não vão ter as mesmas necessidades. Vou colocar um comparativo bem básico aqui, ó. Uma pessoa que trabalha com marketing, ela muitas vezes tem que fazer pesquisa de campo. Ela tem que correr atrás de concorrentes para entender o que eles estão fazendo, qual que é a melhor proposta, a melhor solução e por aí vai.
Então, quando nós entramos no YouTube, por exemplo, existe a opção de nós acessarmos qualquer coisa que seja postada lá. Então, imagina que a empresa que é concorrente dessa empresa no qual a pessoa de marketing está atuando, ela costuma postar os seus produtos e seus detalhes no YouTube. Então, a área de marketing, no caso, teria necessidade de acesso ao YouTube. Diferente de uma área de produção, um telemarketing, atendimento e por aí vai, que se entrasse no YouTube, não teria uma produtividade tão bacana. Então, para esse contexto aqui, por exemplo, se a empresa usasse apenas um roteador para a empresa por completo, se eu fizesse a restrição pelo roteador, eu estaria ajudando a área de atendimento, por exemplo, porém estaria dificultando o trabalho da área do marketing. Então, aí, para esse contexto, no caso, eu poderia trabalhar com software de segurança. Por quê? Porque aí eu instalaria em cada máquina, teria necessidade, e para cada máquina eu faria a restrição devida. Beleza? Dando continuidade, olha só. Terceiro, sistemas operacionais. Então, dentro do próprio sistema operacional, principalmente se for Windows ou Mac OS, é possível bloquear endereços editando o arquivo host. Nós teremos uma aula específica para ver isso dentro do Windows, caso minha máquina é o Windows. Então, quem tem o Windows aí vai conseguir acompanhar comigo, tá bom? Quem não tem o Windows, infelizmente eu não tenho o Mac OS para fazer isso. Então, aí vai ter que buscar por fora como fazer esse tipo de configuração no Mac OS, tá bom? Adicionar entradas com endereços IPs e nomes de domínio fará com que esses sites sejam redirecionados para o endereço de localhost. Nós vamos entender em detalhes na aula específica para isso, tá bom? Quarto, nós temos aqui aplicativos de terceiros, ou seja, existem aplicativos e também existem extensões de navegador que oferecem funcionalidades de bloqueios de sites mais avançados. Ou seja, o que é o nosso navegador? É o nosso browser. Pode ser o Google Chrome, Microsoft Edge, pode ser o Mozilla Firefox, pode ser o Opera. Existem extensões que nós podemos fazer instalação para esses navegadores e dentro dessas extensões nós podemos dar restrições ou não permissionamento de acesso a determinados endereços. Ou seja, isso inclui aqui que é bem famoso, tá? Existe o BlockSite, que é uma extensão, e existe também o StatusFocus, que também é uma extensão. Isso nós podemos colocar em navegadores, tá bom? E aí também tem o conceito dos aplicativos de controle parental, que aí é o KeyStudio, tá? Então são aqui algumas opcionais que nós temos para bloqueio. Aí o que é interessante, o que vocês vão se atentar? No contexto geral, principalmente se for empresarial a necessidade de bloqueio, vocês vão entender que muitas vezes você fazer um determinado tipo de bloqueio não vai ser o suficiente, tá? Por que eu digo isso? Porque você sempre vai ter aquele funcionário ligeirinho que vai pesquisar como burlar aquilo, que vai estudar e que vai realmente conseguir burlar. Um exemplo, se eu fizer o uso de extensão no navegador, se ele tiver uma máquina que o usuário dele seja um usuário administrativo e tudo que ele fizer da máquina não precise de senha de um usuário administrativo, ele mesmo vai conseguir desinstalar a extensão que está fazendo essa restrição. Então, para esse caso, por exemplo, você teria que fazer a instalação da extensão e teria que dar um usuário para ele que não tem a permissão de administrador, para ele não ter a permissão de ele mesmo desinstalar, beleza? Agora, se não é o caso, se ele não consegue, se você não consegue, né, fazer isso e ele tem de usar o usuário administrador, não só a extensão não vai ter a funcionalidade devida. Então aí você vai ter que muitas vezes instalar a extensão e fazer um bloqueio no firewall. Só que aí a gente vai imaginar que ele também tem acesso ao firewall que ele pode acessar da máquina. Então aí você vai ter que colocar um programinha. Esse programinha talvez já seja melhor. Por quê? Porque o programinha ele vai precisar de uma senha. E essa senha você, quem é o responsável, é você quem terá. Então ele já não vai ter acesso à senha a não ser que ele descubra. Então aí a dificuldade de ele burlar já vai ser maior, por exemplo. Então, assim, são algumas coisas que muitas vezes a gente vai precisar casar. Agora, diferente de um contexto pessoal, eu quero bloquear sites pornográficos para uma criança dentro de casa, para ela não ter acesso. Poxa, a criança dificilmente vai saber como desinstalar
a extensão. Claro que nós temos crianças e crianças hoje em dia, né? Mas na maioria dos casos ela não vai saber como desinstalar uma extensão, como retirar a configuração de um firewall ou algo do tipo. Então, são necessidades, variações e entendimento de qual é a criticidade para cada ocasião, beleza? Mas como eu mencionei anteriormente, né? Nós vamos ter aqui aulas específicas com atividades práticas específicas para cada um dos conceitos, mas espero que vocês tenham entendido o propósito, quais são os métodos que nós podemos utilizar como bloqueio, e aí eu me despeço por aqui. Na próxima aula nós damos continuidade. Fica com Deus e até breve.